Olá pessoal, que Deus continue fortalecendo grandemente, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Muito bom estarmos aqui, né? Mais uma vez juntos, nesta quinta-feira, às 21 horas, nesse horário marcado, nesse encontro marcado, nesse canal. Eu quero que você preste atenção no seguinte: esta semana eu estava em oração, à madrugada, e o Espírito de Deus ministrou meu coração em Atos capítulo 9, e eu tenho um recado aqui para você, que está ligado, que está na presença de Deus, que quer a bênção de Deus, que quer que o ano de 2023 seja um ano vitorioso, um ano com a bênção do Todo-Poderoso, com a participação de Deus. É quando Ele interfere, quando Ele tem interesse de interferir em nossa vida e começa a fazer por nós o que infelizmente não faz por todo mundo. E isso não é uma seleção aleatória, é algo que Deus oferece como resposta. E em Atos capítulo 9, eu quero que você medita comigo o seguinte: está escrito no versículo 1: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Eu quero que você preste muita atenção a isso aqui. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Qualquer coisa que se faça para Deus, nesse espírito, Ele não recebe. Qualquer coisa que você faz para Deus no espírito da ameaça e da morte, Deus não recebe. Mesmo que seja por uma causa justa. E Saulo, este homem, um homem zeloso, mas cego. E a cegueira espiritual dele foi revelada depois com uma cegueira física. Essa cegueira física de Saulo representa exatamente o que está acontecendo na vida de muitas pessoas espiritualmente. Note que ele ficou 3 dias cego quando ele teve encontro com Jesus. 3 dias. Cada dia representa algo muito importante. A palavra do Senhor diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nota que Saulo ficou 3 dias cego. 3 dias cego. Um por cada causa. E isso é muito sério. Por quê? Um dia pelo pecado, outro pela justiça e outro pelo juízo de Deus. Eu volto a falar sobre isso. Acompanhe comigo a leitura. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Esse é o espírito de Paulo julgando estar prestando um serviço a Deus. Indo no caminho, aconteceu, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziam a Damasco.
e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E é exatamente isso que precisa acontecer com muitas pessoas que zelosamente estão se levantando em defesa de Deus na rua que se chama Direita. Muitas pessoas que hoje estão dentro da estrutura do movimento partidário, e não existe nenhum problema nisso, por uma questão totalmente constitucional, o nosso direito de participar da atividade cívica. Mas é muito importante que você preste atenção que quando o Senhor Jesus entra em cena, ele dá uma ordem para Ananias. Quando Ananias ouve as ordens de Jesus, ele ouve uma ordem que diz o seguinte: Levante-se e vá à rua que se chama Direita. E era geralmente a principal rua da cidade, onde moravam as famílias mais ricas. E simbolicamente, então, podemos dizer que os que estão na direita estão do lado da igreja. Só que tem um problema. Nessa rua também estava Saulo de Tarso, o homem que tem as mesmas características de muitos que estão na direita da igreja dos dias de hoje. O homem que respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Por isso que o Espírito de Deus está dizendo a você aqui agora: existem muitas pessoas zelosas, mas também cegas, à semelhança de Saulo de Tarso, que está na rua que se chama Direita e que precisa passar pela experiência da conversão e que precisa, principalmente agora, em um momento muito delicado, em que inimizades começam a surgir por motivos eleitorais e as pessoas começam a fazer defesa do seu entendimento, dos seus valores no espírito de Saulo. E aí onde estamos com um problema. E o problema é este aqui. Não importa se você está na rua que se chama direita ou esquerda. O que Jesus não quer é que você respire ameaças e mortes contra quem quer que seja. Porque em algum momento você pode respirar ameaças e mortes contra discípulos de Jesus. Que está fazendo uso de um direito que todos nós temos, de algo que foi conquistado a duras penas, que se chama democracia. O amadurecimento, a convivência, o relacionamento com pessoas que pensam diferente. Jesus ensinou muito como lidar com situações dessa natureza. Tudo isso nesse momento vem até você para que você não vacile
E para que você não caia na cilada de imaginar que Deus vai te abençoar, enquanto você está nutrindo em seu coração o espírito do ódio, da raiva, da contenda, enquanto você tenta defender supostamente os interesses de Deus no espírito de quem respira ameaças e morte contra as pessoas. Isso não vai dar certo. É algo muito sério que estamos vivendo nesse momento e é importante que você entenda que, metaforicamente, quando nós falamos aqui, que na direita existem pessoas com as mesmas características de Saulo de Tarso, pessoas zelosas, mas são cegos, eles foram feridos com a cegueira do ódio. Paulo, como nós falamos aqui, passou 3 dias cego. 3 dias sem ver. Cada dia representa uma condição da natureza humana: o pecado, a justiça e o juízo. Os homens que estão destituídos da consciência da sua condição diante de Deus não conhecem a justiça de Deus e não sabem como a justiça de Deus se manifesta, e por essa razão desejam fazer justiça do seu próprio jeito. Que é desse jeito, meu amigo. E foi por esta razão que o Senhor, nosso Deus, mandou Ananias à rua que se chama Direita, para orar por aquele homem, para aquele homem ser curado da cegueira, que faz com que os homens mais zelosos, que entram em defesa da causa de Deus, conspirem contra o próprio Cristo, enquanto supostamente está trabalhando para defendê-lo. É algo que está acontecendo agora. Muitas pessoas foram feridas de cegueira pelo ódio. E quando o Senhor Deus falou para Ananias, levante-se e vá à rua que se chama Direita, é porque a direita, nesse contexto que estamos lendo aqui agora, o recado que o Senhor mandou dar a você, a semelhança da ordem que ele deu a Ananias, é o seguinte: a direita representa as pessoas que dizem que defendem os interesses de Jesus. Isso não quer dizer que os que são de esquerda estão vendo, mas significa que na direita, que se manifesta em todo o mundo, existem muitas pessoas com as mesmas características de Paulo antes da conversão. Não nasceram de novo. Por isso é muito importante saber quem foi o apóstolo Paulo, onde este homem teve essa experiência com Deus e o que aconteceu na vida daquele homem depois de Jesus. Isso é de fundamental importância agora. Estamos sendo assediados com o espírito do ódio, quando muitas vezes textos da Bíblia, muitas vezes palavra que veio até você, uma pregação, que faz com que você desenvolva um sentimento de resistência, ódio, antipatia gratuita contra pessoas que você não conhece, que também foram seduzidas de alguma forma a pensar diferente de você, mas que têm os mesmos desejos e as mesmas necessidades que você. A mesma vontade, o mesmo desejo de ter uma pátria justa e verdadeiramente amada por Deus e por aqueles que habitam nessa terra. Vai dar errado se você tentar proteger os interesses de Deus, os valores de Deus no espírito de Saulo de Tarso. E é por isso que aqui na Bíblia o Senhor foi muito claro, muito, mas muito claro, quando diz que este homem, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, o que ele fez? Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu autorização para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, dos contrários, dos que não estavam do seu lado, que não defendia o modo como ele pensou, o modo como ele pensava em Deus, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos
a Jerusalém. O autoritarismo, a resistência, nesse espírito não vai dar certo. Então eu estou falando aqui e tem gente que está me ouvindo é capaz de dizer, aí é de esquerda. Eu quero dizer para você de que lado eu estou. Eu estou do lado do oprimido, eu estou do lado da palavra que orienta aqueles que têm o direito de fazer as suas escolhas, como defender suas ideias. Não no espírito de Saulo de Tarso antes da conversão, que respira ameaças e morte contra os outros. E muitas vezes se vê nesta situação e quando ele chega perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E muitas vezes você persegue pessoas que Jesus ama. E toda vez que você luta no espírito, que não pertence a Cristo, mas pertence ao anticristo, você está perseguindo Jesus. Isso é algo muito sério. Toda vez que você defende Jesus no espírito do ódio, você está perseguindo a Ele. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa da bênção de Deus. Estamos vivendo momentos de decisão no mundo, momentos muito difíceis, mas você precisa ter bom ânimo, confiança em Deus, reconhecer a luz da palavra, uma experiência de Abraão, que independente de qualquer coisa que possa acontecer no mundo, você vai sair vitorioso. E por que isso é verdade? Porque a experiência de Abraão com Deus, ele estava no deserto. E Deus levou aquele homem para o deserto para nos mostrar que não são as condições do lugar que vai determinar o destino daqueles que honram a Deus e daqueles que Deus decide honrar. Não foi o deserto que determinou o destino de Abraão. Foi Abraão que determinou seu destino em parceria com Deus. E a bênção foi muito grande, porque deserto é um lugar impossível de existir. Abraão prosperou ali e ficou rico em gado, prata e ouro. Então seja inteligente e faça suas escolhas com sabedoria. Use todo o seu direito de escolher quem você quiser para apoiar nas urnas, para chegar lá e dar o seu voto e exercer esse direito maravilhoso que foi conquistado a duras penas. Valorize isso. Pense em Jesus quando ele se relacionou com o seu povo e quando ele veio mostrar para aqueles homens que deram carta a Saulo de Tarso para perseguir os discípulos de Jesus. Tudo que é por obrigação é no espírito do anticristo. Jesus nunca obrigou que as pessoas o adorem, que as pessoas se aproximem dele. Mas tudo que vem nesse espírito já está operando no espírito do anticristo. E você não pode permanecer no território do inimigo e pensando dessa forma, agindo dessa forma, sentindo dessa forma, você já está pisando no território da força que destrói os homens. Escolha quem você quiser, usando o direito que você tem, mas tome muito cuidado quando você se relaciona com as pessoas em casa, no ambiente de trabalho, em qualquer outro lugar, e essa discussão é levantada daquele jeito que você bem conhece, onde inimizades estão sendo estabelecidas de uma forma quase que sem retorno. Pontes estão sendo destruídas. E tudo isso, as consequências disso tudo, vai cair na sua conta. Que você vai clamar, Deus não vai ouvir. Você vai orar, Deus não vai atender suas orações. Por mais que intercedam por você e por mais necessidade que exista, Deus não vai te responder. Isso é muito sério.
A boa nova, o evangelho, a libertação, o destino eterno que Jesus conquistou para nós, a assistência dele enquanto estamos em lugares difíceis para prosperar à semelhança de Abraão, são bênçãos que só estão disponíveis para os que sabem andar com Cristo nesse espírito e obedecem. E tudo que ele espera de você é que você ofereça ao outro o que recebeu dele. Mas se você operar em outro espírito, mesmo que você esteja lutando em defesa de Deus, se esforçando, ele não vai receber e vai considerar como uma perseguição a ele mesmo. Olha que coisa séria isso. Então você quer a bênção de Deus, você quer que suas orações subam, você quer que a bênção de Deus venha sobre você, que haja multiplicação, produtividade, multiplicação, quer? Quer que Deus ouça as suas orações? Lembra o que está registrado em Provérbios, quando o Senhor colocou na categoria de coisas que ele abomina, os que semeiam contenda entre irmãos. Então, cuidado com o espírito do anticristo, que já convenceu a muitos a defender Jesus no espírito do anticristo, porque o anticristo sabe que Jesus não vai aceitar defesa no espírito do anticristo, no espírito que não pertence a ele. Por isso que ele disse, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Escolha. Fique em paz e se levante nesse espírito da honra para que o Senhor nosso Deus te abençoe, aceite as suas ofertas e faça de você uma pessoa vitoriosa, porque Ele quer te abençoar, Ele quer que esse ano que se aproxima seja um ano incrivelmente maravilhoso. Vamos orar nesse momento para que as escamas caiam dos seus olhos, para que o espírito do ódio não contamine o seu coração até o ponto de colocar você na condição que o inimigo de tua alma quer, nas trevas. Vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos por esse privilégio de receber a tua palavra. E apresentamos cada vida nesse momento que invoca o teu santo nome, que tem fome e sede da tua palavra e da tua justiça. Aqueles, meu Pai, que têm a mente totalmente contaminada, que estão com seu coração fechado, com seus olhos totalmente escurecido, aqueles que se deixaram levar por uma defesa maligna, inspirado por forças espirituais que têm a intenção de interromper a comunhão do teu povo contigo, com o objetivo de causar destruições. Que o Senhor, nesse momento, meu Pai, derrama a tua força, o teu poder, comece a arrancar pelo poder do Espírito Santo toda a resistência do mal e dá entendimento ao teu povo para que eles reconheçam que a sua luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, que estão atuando na região solo para causar destruição aos homens, que estão trabalhando para interromper as bênçãos que o Senhor quer compartilhar com o teu povo. Eu te peço agora, abre os olhos do entendimento. Venha nesse momento curar desta cegueira, dessa resistência diabólica e dá para o teu povo a sabedoria, enquanto atravessa por momentos difíceis, enquanto são seduzidos a operar no espírito do anticristo, ajuda para que eles, à luz da tua palavra, possam ser orientados por teu Espírito Santo. Que sejam abençoados, que as suas necessidades diante de ti, nesse momento, o Senhor possa assistir, dando-lhes a saída, a sabedoria, a oportunidade que precisam para ter a vida que merecem. Senhor meu Deus, abre as portas, cria circunstâncias e lança sobre o teu povo as tuas ricas bênçãos. E aqueles que ouviram a tua palavra estão sujeitos à tua voz, que a tua bênção repouse agora sobre as suas cabeças. E aqueles que estão com o coração endurecido e com os olhos fechados, que o Senhor cure, iluminando os olhos do entendimento,
com o bálsamo do teu Espírito Santo nos olhos espirituais do teu povo. Eu os abençoo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que o Espírito Santo continue fortalecendo o seu coração. Fica firme, fica seguro, fica em Deus. Um beijo bem grande do seu amigo Epitácio Magalhães. E você que está aqui pela primeira vez, ative o sininho, inscreva-se no canal para ser notificado quando entramos aqui ao vivo. E fica aí, seguro, em paz. Hoje é quinta-feira, lembrando que terça-feira nós voltamos nesse canal às 21 horas. Fica ligado que sexta-feira temos reunião em Atos, presencial às 19 horas, e é muito importante a sua presença. Um beijo bem grande, fica com o Senhor e muita paz. Até lá, gente. Tchau, tchau.